Seja bem-vindo ao canal Vejo História. Desde já inscreva-se, curta e compartilhe. Não perca nenhum dos nossos emocionantes assuntos e sem mais delongas vamos ao vídeo. Um mistério envolve a história do grande rei da Babilônia, Nabucodonosor. Em um episódio específico, uma figura misteriosa surge diante de seus olhos e transforma sua vida para sempre. Tudo começou depois que Nabucodonosor decidiu que qualquer pessoa que não se curvasse ao grande ídolo que ele construíra seria sentenciada à morte. Conforme a história se desenrola, conhecemos 3 amigos do profeta Daniel, jovens exilados de Jerusalém, estudiosos e muito tementes a Deus. Sua fé no único Deus é o que levará à grande descoberta da figura misteriosa. Este episódio intrigante do livro de Daniel capturou a imaginação de estudiosos da Bíblia, teólogos e também do público comum ao longo dos séculos. Para entender a importância dessa aparição, precisamos compreender o contexto. Durante o exílio de Israel na Babilônia, Daniel e seus 3 amigos estavam em posições-chave no reino. O rei, então, tomou uma decisão fatal para afirmar sua autoridade e exigir lealdade incondicional. Seu decreto foi tão audacioso quanto imponente: a construção de uma estátua de ouro imponente para ser adorada em todo o reino. Esta estátua não era apenas um símbolo de reverência. Era um teste de lealdade, uma exigência de obediência inabalável aos comandos do rei. Antes de adentrarmos a aparição desse ser divino, é necessário compreendermos como era a personalidade do rei Nabucodonosor, um rei extremamente arrogante, imponente e cruel. Nabucodonosor II, também conhecido como Nabucodonosor, o Grande, foi um dos reis mais proeminentes da antiga Babilônia. Ele é mais conhecido por suas conquistas militares, especialmente sua campanha bem-sucedida contra o reino de Judá, que resultou na destruição do Templo de Salomão e no exílio de muitos judeus para a Babilônia. Em termos de personalidade, Nabucodonosor é retratado como um líder poderoso, ambicioso e autoconfiante. Ele era conhecido por sua ambição de expandir seu império, o que ele conseguiu através de uma série de campanhas militares bem-sucedidas. Sua determinação em consolidar o poder babilônico o levou a empreender grandes projetos de construção, incluindo o famoso Jardim Suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a reforma da capital babilônica, tornando-a uma das cidades mais magníficas da época. Além disso, Nabucodonosor é frequentemente retratado como um líder autoritário e muitas vezes impiedoso. Ele era conhecido por sua política de conquista brutal e pela imposição de tributos pesados sobre os povos conquistados. Sua famosa inscrição no portão de Ishtar, em que ele se vangloria de suas conquistas e poder, demonstra sua autoconfiança e senso de superioridade. No entanto, Nabucodonosor também é lembrado por seus episódios de humildade e introspecção, como registrado no livro de Daniel na Bíblia, onde ele experimenta visões e sonhos que o levam a reconhecer a supremacia do Deus de Daniel sobre os deuses babilônicos. Este aspecto de sua personalidade mostra uma dimensão mais complexa de Nabucodonosor, incluindo uma disposição para refletir sobre sua posição e poder em relação a forças além de sua compreensão. Em resumo, Nabucodonosor era um líder poderoso, ambicioso e autoconfiante, conhecido por sua habilidade militar, autoritarismo e, ocasionalmente, por sua humildade diante de poderes divinos. Sua personalidade complexa e multifacetada contribuiu para sua reputação duradoura na história como um dos grandes reis da antiga Mesopotâmia. O capítulo 3 do livro de Daniel na Bíblia narra a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens hebreus que se recusaram a adorar uma estátua de ouro erguida pelo rei. Nabucodonosor ordenou que todos se prostrassem e adorassem a estátua quando ouvissem o som de instrumentos musicais, sob pena de serem lançados em uma fornalha ardente. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a estátua por causa de sua fidelidade ao seu Deus, foram denunciados
e levados diante de Nabucodonosor. Apesar de lhes oferecer uma segunda chance de se curvarem diante da estátua, eles mantiveram sua decisão de não adorá-la. Enfurecido, Nabucodonosor ordenou que eles fossem lançados na fornalha, que estava tão quente que os soldados que a operavam morreram ao se aproximarem dela. Tendo jogado os fiéis hebreus na fornalha, Nabucodonosor ficou perplexo ao perceber a presença de uma quarta pessoa em meio ao fogo. Pelo que era de seu conhecimento, o rei identificou a quarta figura como está escrito em Daniel 3, versículo 25. A reação de Nabucodonosor ao ver o quarto homem na fornalha foi de surpresa e admiração. Ao observar a fornalha, o rei ficou atônito ao ver não apenas Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro, mas também um quarto homem. Essa descrição indica que o quarto homem tinha uma aparência sobrenatural, o que deixou Nabucodonosor perplexo. Sua reação demonstra que ele reconheceu a presença divina na fornalha, especialmente considerando a temperatura extremamente alta que os soldados que a operavam haviam morrido ao se aproximarem. A presença do quarto homem na fornalha foi um evento extraordinário que desafiou as leis naturais, e Nabucodonosor reconheceu isso como algo além da realidade. Sua reação de surpresa e admiração foi um ponto crucial na narrativa, pois levou-o a reconhecer o poder e a grandeza do Deus dos Hebreus, como evidenciado em seu subsequente decreto elogiando o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor não conseguiu dizer muito mais, porém sabemos quem era aquele quarto personagem. Ele havia aparecido a Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra, lutado com Jacó e se revelado a Moisés em uma sarça ardente. Era Jesus Cristo em uma forma pré-encarnada, vindo mostrar que Deus permanece com seu povo em suas provações. Embora amemos histórias como essa, ela nos faz indagar sobre outros que não foram miraculosamente livrados da perseguição por causa de sua fé. Aqueles 3 homens certamente conheciam a experiência de Isaías e Zacarias, que haviam sido mortos por reis impiedosos. Em toda a história sagrada, até hoje, cristãos fiéis suportaram sofrimentos terríveis, cujo fim, pelo menos aqui na Terra, não foi um livramento miraculoso, mas uma morte dolorosa. O relato de Daniel foi um caso em que os fiéis foram livrados de forma extraordinária e nos ajuda a reforçar ainda mais nossa fé, mas como sabemos, esses milagres não acontecem frequentemente.